Da Natália estava falhando um pouquinho. É a primeira vez que eu uso essa ferramenta, quer dizer, já tinha usado há muito tempo atrás, né? Essa versão não. Eu não sei se as pessoas podem dar um tchauzinho dizendo estão me ouvindo. Não sei. Enfim, espero que vocês podem. As pessoas podem levantar a mão. Isso, está bem melhor. As melhor. pessoas podem levantar a mão. E acho que uma outra coisa que vale a pena falar também nessa ferramenta é que tem duas formas de serem feitas perguntas e comentários. Tem tanto o ícone de bate-papo, que é o azulzinho claro que vocês estão vendo, quanto perguntas e respostas nela, que são essas 3 bolinhas azuis, essas 3 bolinhas brancas, que se vocês clicarem, vai ter o ícone de perguntas e respostas. A gente está com uma equipe aqui de apoio que vai estar fazendo toda uma curadoria, olhando as perguntas e comentários, e aí depois, ao final, se a gente já estiver encerrando, a gente vai ter esse momento de conversar sobre isso, então podem ir mandando, que a gente vai fazer essa organização e passar para eles. Ótimo, obrigado, Natália. Bem, eu vou me apresentando aqui, vamos torcer para a doutora Ana conseguir entrar. A doutora Ana ela vai fazer um bate-bola comigo, porque ela é da área de recursos humanos. É bom ter sempre duas visões, né? Uma visão de tecnologia, que eu sou de tecnologia, e uma visão humana. Acho que é um problema que a gente está enfrentando hoje, tem que ter a versão humana muito forte. Bem, eu vou me apresentar, eu sou o professor José Macedo, eu trabalho hoje no Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. A minha formação foi em banco de dados, né, e foi evoluindo para essa área de ciência de dados. Eu fiz meu mestrado e doutorado na PUC do Rio, e depois eu trabalhei 5 anos na Escola Politécnica Federal de Lausanne, lá na Suíça. Esse é um pouco o meu histórico. A Ana entrou, que bom. Bem-vinda, Ana. Essa jornada de teletrabalho, ela é difícil, né? Você está com o microfone mudo, Ana. Não estou te ouvindo. Pode abrir. Oi, Ana. Que bom. Eu estou me apresentando aqui, Ana. Isso é teletrabalho. Isso é teletrabalho. Isso é teletrabalho, que está sendo vivo. Isso mesmo. Então, eu estava apresentando, Ana, né? Eu falando um pouco, né, da minha experiência, né? E torcendo aí para você entrar, porque o bate-bola aqui vai ser importante, né? Você é mais da área de humanas, eu sou mais tecnologia. Então, acho que é perfeita essa junção. Então, eu estou hoje como cientista-chefe do Estado do Ceará, cientista-chefe em dados, né, pelo Laboratório IRIS, que é um laboratório de inovação. É uma verdadeira inovação no setor público. Foi criado esse laboratório junto da Casa Civil do Estado do Ceará, com o objetivo, né, de desenvolver, né, de realizar a transformação digital. Então, nós tivemos duas sortes, né? A primeira é que o governador comprou a nossa ideia de ter um laboratório de inovação junto ao lado do gabinete dele, né, com todo o apoio do governo. E outra sorte é que agora a gente está tendo que fazer a transformação digital na marra. Mas, apesar da pandemia, né, assim, isso está nos forçando a fazer essa transformação na dor, né, não no amor. Então, acho que o momento é muito propício para a gente falar de teletrabalho, né? Então, que é uma ferramenta essencial para a gente fazer e ajudar nessa transformação digital. Eu vou começar a falar um pouquinho. Antes de eu falar, eu gostaria que a Ana se apresentasse, né? Para vocês conhecerem um pouquinho do perfil dela, né? E aí depois eu continuo, Ana, e depois você entra, tá bom? Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, viu? Desculpa aí o teletrabalho na marra. Muito, muito obrigada também por estar conosco. Imagina, eu me sinto muito honrada em estar aqui com vocês, compartilhando com os colegas, e assim, eu acho que isso já é um bom mote para essas conversas que nós vamos ter em relação à tecnologia, porque eu tenho certeza que os colegas estão na sofrência com a tecnologia em casa. Tenho certeza.
Então, é isso, né, gente? O trabalho traz essa novidade, principalmente da forma que a gente está vivendo isso, né? Porque, de repente, não era só um grupo de pessoas, de repente era toda a organização, né? E as nossas organizações não estão prontas com infraestrutura e rede para suportar tantas demandas. Vocês estão me ouvindo aí? Perfeitamente. Então, meu nome é Ana Cláudia, né, Mendonça, sou coordenadora de Educação e Desenvolvimento do Tribunal Superior Eleitoral e já rodei aí por vários tribunais, já fui área de RH em vários tribunais, como o TST, o Supremo, o Conselho da Justiça do Trabalho, o Ministério Público, né? Então, é uma área que eu sou apaixonada por essa área de gestão de pessoas. E participei de vários processos de votação. Agora, ano passado, a gente implantou em 2018, 2019, a gente implantou no TSE o teletrabalho. Eu dou bastante palestras, workshops sobre isso, é um tema que eu gosto muito. Muito mais quando ele fala da flexibilidade do trabalho, né? Eu acho que o teletrabalho é apenas uma modalidade dentro desse conjunto de flexibilidade do trabalho. E o tema me agrada e me atrai porque fala muito do futuro do trabalho, né? E eu acho que, por exemplo, no Poder Judiciário já vem ganhando bastante adeptos, bastante tribunais fazendo isso, e eu venho dando palestras, workshops para gestores, servidores, apoiando essas iniciativas dos colegas de gestão de pessoas. Então, aqui a ideia é que a gente bata um papo, né, e que a gente possa conversar e trocar ideias e compartilhar minha experiência, perguntar, vocês também compartilhar a experiência de vocês, que eu sei que todos têm alguma experiência nesse sentido, ou alguns têm, e é isso, que a gente torne uma coisa assim, um bate-papo de aprendizado. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Ana. Obrigado você também por ter aceito o convite aqui, estar participando do IRIS. Aí, complementando só o que eu estava comentando sobre o meu perfil, eu também sou coordenador de um laboratório chamado Insight, que é um dos participantes aqui também. O Insight é um laboratório de ciência de dados dentro da Universidade Federal do Ceará. E a gente tem desenvolvido alguns projetos grandes para o governo, né? Então, inclusive, eu estou executando atualmente, coordenando um projeto junto do Ministério da Justiça, que é uma plataforma Big Data e Inteligência Artificial para a Segurança Pública Nacional. A gente desenvolveu para o Estado também essa plataforma e agora estamos levando para nível nacional. Assim, a minha vida, eu já tenho muitos anos de vivência em computação, né? Comecei em 1983, não sei nem se a maioria era nascido nessa época, mas venho trabalhando desde lá. E o que é interessante, né? Você vivenciar várias ondas, né? Tecnológicas que vieram acontecendo ao longo desse tempo. E hoje a gente tem essa grande vertente que é transformação digital. E aí é interessante porque ano passado eu fiz uma apresentação para um fórum com o governador do estado, Camilo Santana. Aí eu apresentei a solução da segurança pública, ele gostou, e no final da palestra ele me deu um desafio. Na verdade, desafio para todo o estado, né? Mas eu encarei como um desafio para mim, que era realizar a transformação digital do estado do Ceará até o fim do mandato dele, são 3 anos. Né? E aquilo ali me motivou, né, a ficar pensando em soluções, de como fazer isso, né, e em como trabalhar essa transformação digital. Aí uma primeira coisa que eu percebi, né, assim, depois de começar a estudar um pouco mais assunto sobre o viés mais científico, né, ou seja, como eu sou da academia, a gente sempre tenta olhar bem o problema, né? A gente costuma dizer que a solução está dentro do problema, ou seja, se você não consegue dissecar bem o problema, você não acha a solução. Né? E aí, uma coisa que eu percebi trabalhando com o governo, aí tem a ver com o teletrabalho, né? A gente vai ligar isso a seguir. A transformação digital, ao meu ver, ela tem 4 pilares, sabe? Que são importantes para a gente até orientar a nossa discussão aqui. O primeiro pilar são as pessoas, porque existe uma necessidade de mudança de cultura. Né? A mudança de cultura de toda essa transição, essa mudança que a gente está sofrendo atualmente. Né? E a pandemia mostra isso. Né? Nós teremos impacto em como as pessoas vão se relacionar, como as pessoas vão trabalhar e assim por diante. Então, o foco da transformação digital, apesar de que isso leva muito ao dirigente achar que isso se reflete só na tecnologia, um primeiro foco são as pessoas. Se você não consegue
transformar essa cultura, fazer um entendimento, explicar, engajar essas pessoas, você não consegue transformação digital. Outro pilar importante é o processo. E você precisa orientar as suas soluções e a sua transformação digital, por exemplo, como funcionários públicos, para atender o cidadão. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui para isso, né? Para atender o cidadão. Então, a gente tem que definir um processo claro, né? E que funcione para atendimento desse cidadão. Esse é o nosso primeiro cliente. Então, a definição de processo é muito importante. Você treinar pessoas, você usar as técnicas corretas. E, por último, parte do pilar é a tecnologia, né? Então, a gente precisa, e eu tenho tentado fazer isso quando eu converso com os dirigentes, faço palestras, a gente desmistificar a tecnologia, porque, às vezes, eu costumo ouvir do dirigente, eu preciso de um aplicativo, eu preciso do software A, do software B, sem saber exatamente para que inserido, quem serão as pessoas, né, que estarão utilizando aquela tecnologia, se ela é apropriada, se não é. Existe um processo pensado para aquilo. Então, tem esses 3 primeiros elementos. E o quarto, que eu incluo, né, é a governança. Ou seja, você tem que estar coordenando, articulando todas essas 3 partes. Você tem que estar ajustando para que elas funcionem. Então, se faltar um desses pilares, a gente tem uma solução que não se adequa. Isso tem a ver também com a solução e com o teletrabalho que a gente está vivendo. A gente tem que primeiro pensar nas pessoas, como elas vão se adaptar, uma mudança de contexto, pensar na tecnologia que vai suportar essa comunicação, essa maneira nova de trabalhar, mas tem o processo também, tanto do lado de quem faz o teletrabalho, quanto do lado do governo, da empresa, né, que está com aquele funcionário trabalhando à distância. Então, esse processo de trabalho também tem que ser repensado, né? Isso tudo é governança juntando essas 3 partes. Então, eu acho que isso é algo importante e que a gente pode motivar, né, dentro da nossa discussão. E o teletrabalho está entrando aí com uma força muito grande para transformar, ajudar nessa transformação. Bem, aí agora eu gostaria de passar para a Ana. A Ana fez essa breve introdução e a gente vai, né, como a gente havia discutido, a gente vai num bate-papo. Eu acho que eu coloquei algumas considerações aqui e eu vou entrando na sua fala e você vai entrando na minha. Pode ser? Perfeito, perfeito. E aí, já dando um gancho para mim, eu vou pegar as pessoas, né? Porque, naturalmente, lógico, motivos óbvios, é muito importante a gente poder separar o teletrabalho dentro de um contexto maior, porque quando a gente fala de teletrabalho, ele é uma modalidade de trabalho, mas dentro de um contexto de flexibilidade do trabalho, sabe, Macedo? Porque existe muito esse conceito, e hoje está muito em alta, que as pessoas buscam flexibilidade no trabalho. E teletrabalho, ou home office, enfim, é uma modalidade, digamos, dentro desse construto maior de flexibilidade no trabalho. Então, não quer dizer que, primeiro, você precisa fazer o teletrabalho de segunda a sexta, full time, né, fora da organização. Então, você pode também testar momentos de flexibilidade, só para dar um entendimento de que o teletrabalho é apenas uma forma, porque senão a gente fica no tudo ou nada, sabe? Ou está todo mundo fora da organização, ou está todo mundo dentro. Então, a gente pode, sabe, 50 tons de cinza? Então, a gente tem um espectro aí que a gente pode ir testando dentro desse princípio da flexibilização e da flexibilidade no trabalho, que hoje, mais do que nunca, é uma busca das pessoas. Apesar de literatura trazer isso bastante focado nos milênios, né, na geração Y, enfim, e nas gerações que vêm depois, né, a beta, a delta, enfim, alfa, isso não é bem assim, né? Eu acho que isso é uma busca de muitas pessoas. Não de todas, mas de muitas pessoas. Então, primeiro, só para colocar dentro desse contexto, o teletrabalho dentro desse contexto de flexibilização. E a outra coisa que é importante a gente ressaltar é que a gente está vivendo um teletrabalho meio que compulsório agora, porque a gente não está tendo escolha.
A gente não escolheu estar no teletrabalho, que é muito diferente de um processo normal, entre aspas, assim, de teletrabalho, né? Como tem lá no TSE, como tem em muitos órgãos do judiciário, do executivo, do próprio legislativo, que há uma escolha, há uma preparação dos gestores, das pessoas, né? E eu digo para vocês, gente, assim, há uma preparação? Há uma escolha, mas é só a lida, é só o dia a dia que vai te dar efetivamente essa noção do teletrabalho. Então, a gente tem duas formas e hoje a gente está num contexto de um teletrabalho atípico no mundo, na nossa rotina pessoal mais atribulada, porque estamos com crianças em casa, marido, pais, às vezes distante, familiares distantes, preocupados, ansiosos, né, com medo. Então, a gente está com questões emocionais que realmente impactam. Então, é muito importante a gente tirar e separar esses dois momentos de teletrabalho para a gente não contaminar, né? Ou seja, as experiências que não são boas que a gente está vivendo hoje, a gente não contamine achando que isso é o teletrabalho e, ao mesmo tempo, que a gente aproveite essa oportunidade, porque é uma oportunidade, para a gente testar e verificar um pouco se autoconhecer melhor, né? E ter como que a gente viveria isso, como que a gente levaria isso para uma situação mais definitiva, mais no futuro. Eu acho que a gente tem que olhar para esses dois momentos, diferentemente. Perfeito, Ana. Isso me faz lembrar até o seguinte, eu trabalho com o meu grupo muito à distância, né? Então, tem pessoas que trabalham comigo, que estão na Europa. Opa, apareceu alguma coisa aqui. Ou seja, quando a gente trabalha na academia, a gente tem essa relação, né, de trabalhar remoto, de estar em contato com as pessoas, né, não de uma maneira presencial. Estão me ouvindo? Acho que a Ana caiu. Não caiu não. Voltou. Então, assim, esse momento, como você disse, ele é intenso, né? Aí eu vou dar o meu caso aqui, eu acho que eu gosto de falar de causos. Eu vou dar o meu caso assim, eu contraí o coronavírus, né? E tive que vir para casa, ficar com toda a minha família aqui isolado, né? 100%, né? 100% do tempo. E realmente isso mexe um pouco com o emocional da pessoa, né? Porque até então o teletrabalho era uma decisão minha, né? Ou seja, eu poderia decidir quando ficar em casa e quando sair, né? Então, nesse momento, a gente não está podendo ter essa decisão. Então, isso é interessante, porque isso leva até uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria, que é de sua área, né, Ana? Talvez você possa comentar com mais propriedade do que eu, que é a teoria da autodeterminação, né? Quando você quer, né, a motivação das pessoas, você precisa garantir a autonomia dela. Eu acho que hoje, nesse momento, pelo menos eu senti, eu perdi minha autonomia, né, do sair, né, do encontro presencial. Isso mexeu demais, assim, mexe demais, não só comigo, mas com a minha equipe também, da motivação deles né, e do emocional deles. Só para você ter ideia, né, meu laboratório, ele tem mais ou menos 150 pessoas, né? Então, a gente teve que começar a fazer encontros para só mostrar que estava para tomar café junto, entendeu? A gente teve que fazer encontros que não eram de trabalho para sustentar um pouco esses laços sociais que a gente estava sentindo falta. Sim. Então, até de conversas paralelas, fora daquele ambiente, para que a gente pudesse restabelecer isso. Então, eu acho que assim, é exatamente isso que você falou. Eu estou sentindo isso com muita força, porque é muita gente, muita interação o tempo inteiro. Eu até brinquei com os meus colaboradores que eu não morreria de coronavírus, não tive nada, graças a Deus, não passei para ninguém, eu sou daqueles casos assintomáticos. E eu brinquei com eles, não vou morrer de coronavírus, mas vou morrer de Google Meet. Porque ele começa 7 horas da manhã e acaba meia-noite. Então, ou vai acabar com o meu casamento. Então, esse ponto que você tocou é um ponto muito interessante, sabe? E aí eu queria ouvir de você, Ana, a respeito dessa motivação, né? O teletrabalho que a gente mantém. Oi? Cortou? Cortou?
Ana, eu gostaria de ouvir de você, se puder comentar, sobre essa questão da motivação, né? Sim, é um momento crítico agora, mas o teletrabalho, a que ponto ele mexe nesse pilar aí da motivação? O que você acha? Ih, travou. Estou ouvindo, não. Que diz respeito a ele, que é família, né, filhos, marido, enfim, é uma negociação que ele tem que fazer, porque a pessoa que decide ir para o teletrabalho, ela tem que ter essa prévia negociação com o seu ecossistema familiar, não é? Então, isso é importante. O outro ecossistema é o da gestão e o da equipe, porque você, quando vai para um teletrabalho, o outro vira um telegestor e a equipe que fica vira uma teleequipe. Então, quando você vai ao teletrabalho, você gera automaticamente teletrabalho para todos, mesmo aqueles que ficaram presencialmente. Então, é muito importante esse senso de equipe, de colaboração e de inclusão para que a gente continue, como você falou, com esses laços, com essa sensação de pertencimento. Porque senão é muito fácil a gente se desgarrar. É muito fácil. Né? É muito fácil o gestor, a equipe que fica no presencial, muitas vezes esquecer que tem aquela pessoa no teletrabalho, às vezes só tem um, às vezes tem dois, às vezes não é o time todo. Então, é muito fácil a gente esquecer que tem aquela pessoa quando não é o time todo no teletrabalho. E essa pessoa precisa ser incluída nos processos de trabalho da equipe, nas decisões. Então, esse é um outro olhar, né? O terceiro olhar que a gente fala, que é a questão da produtividade, a questão tem que estar bom para o órgão, né? A gente tem que fazer o nosso esforço e produzir e ter melhorias, né, no sentido do nosso plano estratégico, um propósito, onde que a gente está caminhando, quais são os indicadores, não só os indicadores de performance do órgão, mas os indicadores até do próprio time, da melhoria de clima organizacional, da redução de absenteísmo, da melhoria da saúde das pessoas, né? Então, essas questões humanas também de indicadores. E para a própria sociedade. E aí, o que acontece? Quando tem isso tudo e a gente faz uma escolha, a gente está motivado para isso, né? Que a motivação é exatamente aquilo. Eu tenho algo que me move para ir ao teletrabalho, seja porque foi uma escolha minha. Diferentemente agora, que a gente não fez a escolha. Então, nós fomos empurrados para o teletrabalho. Nós não fomos movidos por uma ação, ou seja, nós não fomos motivados, né, por um querer interno, né? A gente foi empurrado. E é nessa condição que eu acho que a gente, como gestor e equipe, tem que desenvolver uma questão de compaixão e de empatia muito mais forte. Porque o fato que a gente está hoje, ele vai além das metas e da produtividade, sabe? Em que pese a gente ter as nossas ações, os nossos trabalhos para fazer, isso deve ser relativizado em relação ao bem-estar das pessoas hoje. Como que as pessoas estão, como que está a sua rotina pessoal. E então a gente tem que fazer uma sobreposição disso, porque eu estou vendo assim muitos gestores, vamos lá, vamos produzir, formulário todo dia, formulário diário, o que você entregou, por que você entregou. Gente, calma, muita calma. Né? Assim, a produtividade, sim, ela é boa porque ela te traz na rotina, ela te coloca na rotina, ela te faz gerar uma ação corporal em você, mental, né? Mas isso tem que ser olhado muito mais como uma forma de você manter até a sua sanidade mental.
e a gente ter uma compaixão e uma empatia por aquela entrega que não aconteceu e estabelecer diálogos. O que você está sentindo? Por que você não entregou? E ser muito mais uma liderança servidora e apoiadora nesse momento do que a gestão em si. Vamos lá e vamos trazer metas e vamos tocar as metas. Então, eu acho que esse olhar, né, tendo em vista que essa motivação não veio de cada um de nós, e sim, nós somos empurrados pelo contexto, a gente tem que ter esse olhar mais compassivo para a gente, gestor, e para o outro da equipe. Pronto. Perfeito, perfeito. Eu acho um ponto aí que eu tenho vivenciado aqui com a minha equipe, até necessidade de desenvolver novas competências para esse teletrabalho, né? Então, por exemplo, algo que não surgia antigamente, que surge agora, assim, pelo volume de reuniões e de contatos remotos, a gente passou a ter que analisar e estudar um pouco como tornar mais eficiente as reuniões sob o ponto de vista, né, de não sobrecarregar as pessoas em reuniões. Senão a gente fica de reunião de manhã e de noite. Então, a gente começou a estabelecer aqui um protocolo de como deveriam ser essas reuniões, de tal forma que a gente pudesse ser mais objetivo, né, e sobrasse tempo também para a gente falar de outras coisas, né, e para a gente ter pouco tempo de trabalho, e, ao mesmo tempo, um pouco de tempo de não sobrecarregar as nossas relações familiares também. As primeiras semanas, eu fiquei trabalhando direto, não via nem minha esposa, nem meu filho. Estava dentro de casa, direto em reuniões, e eu não conseguia nem almoçar direito. Mas, obviamente, isso é um problema meu, né? Um problema de quem faz o teletrabalho, que tem que se organizar, né? Tem que repensar suas formas, tem que desenvolver novas habilidades. E eu percebo hoje que, como a gente está sendo forçado a isso, a gente está tendo que desenvolver novas habilidades até de comunicação, de como fazer essa comunicação de maneira mais eficiente. Então, a gente utiliza hoje grupos, né? Utiliza o Slack, que é uma ferramenta para acompanhamento mais de projetos, desenvolvimento de software. Então, a gente segmentou, olha, no Slack só esse tipo de informação. No WhatsApp, a gente criou um grupo só para o pessoal postar informação sobre o coronavírus, porque todos os nossos grupos, todo mundo estava postando tudo. Então, toda hora aparecia uma notícia e estava criando ruído na nossa comunicação. Então, a gente teve que restabelecer novos parâmetros de trabalho e competências para a gente. Eu comecei até a estudar maneiras de se comunicar melhor, para que a gente pudesse ter eficiência nessa comunicação, né? Que ela é fundamental nesse momento. Não é só a ferramenta, né? É o modo como você comunica, o modo como você fala, o que você fala, o que você não fala. Dependendo da audiência, é melhor você não, né, enviar uma mensagem para aquela audiência, porque pode criar muito ruído, muita distorção da mensagem. Então, como fazer isso? Então, isso foi um aprendizado que a gente está tendo agora, pela essa intensidade, né? Como eu falei, antigamente eu já trabalhava com teletrabalho, né? Já tinha algumas reuniões, mas não com essa intensidade que está acontecendo nesse momento. Então, está tendo que ter um ajuste disso. Até uma ideia que um dos colaboradores deu era o seguinte: olha, vamos deixar uma sala como essa aqui aberta 24 horas. Para quem quiser entrar, estiver se sentindo solitário, pode entrar lá, como se fosse o café do laboratório, né? Que você às vezes está cansado, você vai lá no café para conversar. Então, aí alguém deu essa ideia, achei fantástica, porque de vez em quando eu estou cansado aqui, eu entro lá e bato um papo com quem está na sala. E a gente determinou que aquela sala não é uma sala para conversar sobre trabalho, mas uma sala para a gente discutir outras coisas. Então, assim, eu acho que esses impactos a gente tem um aprendizado muito grande, sabe? Aproveitar esse momento para reaprender. Não, com certeza. Inclusive, cada equipe ela tem um modo, ela vai ter que desenvolver um modo de operar, né? E as equipes são diferentes, porque cada equipe é uma subcultura, não é? Então, as equipes têm que olhar, porque o que serve para uma equipe não pode não servir para a minha equipe. Então, é muito importante e eu acho que essa é uma grande oportunidade, se a gente olhar o teletrabalho que a gente está vivendo agora
como uma oportunidade, eu acho que a gente deve olhar, sim. A gente não deve achar que as mazelas que a gente está vivendo significa o teletrabalho. Mas a gente deve olhar as oportunidades que a gente tem em aprender um pouco mais sobre nós e sobre as nossas equipes, não é? Então, essa oportunidade é ímpar e também de rever, inclusive, o seu trabalho, inclusive as suas entregas, né? Porque muitas vezes a gente, na minha equipe, o que a gente pensou na equipe, né? Eu estou com 30 pessoas no teletrabalho, né? Então, a gente divide em times, e aí eu faço a reunião da segunda com uma liderança dos times, né? Onde a gente pensa mais ou menos como se fosse um Kanban, que a gente coloca, e as nossas metas, elas não ficaram diárias, elas ficaram mais ou menos como se a gente fosse fazer uma sprint de uma semana, né? Então, quais são as coisas que a gente tem que entregar no final da semana? E aí, a gente estabelece isso, e não quer dizer que você vai fazer isso hoje, amanhã, não importa. Você vai ter que entregar isso na semana. Porque essa flexibilidade, ela também é necessária, porque a gente pensa o quê? Quantas vezes eu vou para o presencial, eu vou trabalhar no presencial, sem querer ir, não muito bem naquele dia, sabe? Onde eu estou lá e não estou produzindo tudo que eu... Quantas vezes a gente está no presencial e não produz naquele dia? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Aliás, o trabalho nosso é o lugar que a gente menos produz, porque a gente tem interferências o tempo todo, né? A gente tem muitos estímulos, muitas interferências. Se você pegar o seu hora líquida de trabalho diário, você vai ver que ela é muito pouca, né? Então, por isso que o teletrabalho gera uma produtividade maior, porque você fica muito mais focado. E a gente muda a métrica, né? A gente sai do hora-dia, né? Do ponto para a questão dos resultados. E é assim que a gente estabeleceu com a minha equipe, né? Então, a gente faz durante a segunda, a gente faz um planejamento da semana e depois a gente faz uma retrospectiva. E a ideia a gente vai entregar isso essa semana. Depois o que a gente entregou, ou seja, o saldo entre o planejado e o executado. E a outra pergunta por que não entregamos aquilo que a gente planejou, né? Tudo que a gente planejou. Porque esse é o momento também da gente, junto com a equipe, avaliar quais são as dificuldades de cada um, sabe? Às vezes é uma questão pessoal, às vezes a pessoa não estava tão bem em alguns dias, às vezes é uma questão técnica do próprio sistema de TI, que nosso aqui muitas vezes está travado, está lento, enfim. E tem muitas questões. Às vezes é uma questão de entrega de outra área que estava dependendo do nosso serviço, enfim. E eu acho que o papel da liderança nesse momento é também ouvir junto com as pessoas e tentar remover os maiores empecilhos que ela puder remover, né? Ou ajudar a remover esses empecilhos. Muito mais numa postura de entender a equipe, né? Aquela equipe que você está, e por isso que eu digo que cada equipe é uma, e vocês têm que entender como funciona a equipe de vocês, por onde que vocês vão se comunicar. Então, é muito importante, já que todo mundo entrou no teletrabalho de repente, não teve tempo para isso, que a gente comece a filtrar o número de ferramentas que a gente vai usar, o número de formas que a gente tem que se comunicar. Então, eu já aproveito para falar que o WhatsApp é péssimo para uma comunicação mais estruturada de trabalho. O WhatsApp é muito bom para essas mensagens rápidas, instantâneas e urgentes, mas eu gosto do Slack, eu gosto do Trello. Enfim, que a gente possa pensar em como estruturar as equipes. E aí, ouvindo cada um, né? Então, isso que você fez, né, Macedo, que daí o cara deu uma iniciativa, uma sugestão. Ok, vamos tentar. Né? Não é hora da gente falar assim, isso não funciona. Gente, vamos lembrar que a gente está num experimento. Pensa assim, eu estou num experimento. Né? Isso tem tudo a ver com inovação. Quando a gente fala, né, desse momento, a gente está num processo de aprendizagem, de erro e acerto, de experimentar, de ver o que funciona. Então, quando um colega deu uma ideia, abraça. Vamos lá, gente. Vamos testar essa ideia. E depois a gente vê se funciona, se não funciona, enfim.
né? Então, eu acho que é o momento da gente experimentar algumas ferramentas que funcionam para a gente, outras que não funcionam. Porque ferramenta, ela é importante, mas a gente não pode se apegar, porque amanhã vai ter N outras ferramentas. Vocês duvidam que, com esse coronavírus, as empresas que fazem, surgiu N empresas que fazem ferramentas agora, né? De colaboração. Porque as oportunidades vão aparecendo. Então, ferramentas vão ter N. O que importa é para que queremos essa ferramenta, né? Qual é o objetivo? Por que a gente está usando esse tipo de ferramenta? Ah, então a gente vai deixar uma sala aberta? Por que a gente quer isso? Ah, a gente quer deixar uma sala aberta porque a gente quer facilitar se uma pessoa estiver se sentindo mais solitária, chegar aqui. Beleza, tá valendo. Agora, para minha equipe, pode ser que isso não caiba. Então, é esse momento de experimentar. E aí eu convido todos vocês a experienciar isso com as equipes de vocês. Ótimo. Eu vou ler aqui, Ana. E você, Matheus? Eu vou ler aqui. Tá ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui, né? Estou ouvindo. Eu vou ler aqui do Jean Lopes, e tem algumas para você também. Aí o Jean diz assim, relativamente novo para muita gente, como fazer para que as pessoas se engajem nessa prática e, ao mesmo tempo, como acompanhar os resultados de produtividade, sem trazer alguns vícios de gestão de pessoas e forma que as cobranças ocorram de forma natural. Eu aplico essa teoria da autodeterminação, né? Eu tento aplicá-la, que é motivacional, né? Psicologia motivacional, ou seja, eu tento dar para as pessoas autonomia, né? Que elas exerçam a autonomia delas. Na área de TI, a gente sabe que prazos, né? Você cumprir os prazos sempre é muito difícil. Então, isso é uma das primeiras coisas, né? Eu nunca dou prazo. Quem dá o prazo é quem vai coordenar o projeto, quem está liderando. Então, autonomia para tomar decisões. Então, a gente tem que exercitar isso. Isso motiva demais as pessoas. Outra parte da teoria da autodeterminação, que a Ana já comentou, é a conexão, né? Você tem que fazer com que a pessoa esteja envolvida naquele grupo, se sinta parte do grupo, né? Que faça sentido para ela estar naquele grupo. Então, isso é muito importante. E o terceiro ponto é desenvolver que essa pessoa desenvolva as suas competências. Então, você tem que dar espaço para ela poder aprender, né? Você ajudá-la nesse caminhar do aprendizado, de desenvolvimento de novas competências. Aqui no Insight, a gente tem cursos online que a gente dá, as pessoas podem estudar, né? Uma parte do horário eles podem estudar esses conteúdos, né? Então a gente motiva bastante isso. Então, acho que usar essas técnicas ajudam bastante, né? Evitar, eu concordo com a Ana, o microgerenciamento, porque nesse modelo ele não funciona, né? Então, a autonomia ajuda você a gerenciar as entregas, né? E focar em entregas, ou seja, as pessoas têm que estar compromissadas com as entregas que foram definidas, né? Então, eu acho que, assim, não sei se, Ana, você quer complementar a resposta, minha resposta para o Jean Lopes, que perguntou? Eu gosto de fazer uma pergunta, sabe, Macedo, nessas questões que eu acho que são super importantes a gente falar mesmo, que é uma angústia, eu sei que a gente tem, porque, assim, eu pergunto, quando a gente as pessoas não estão engajadas nessa forma ou em relação a metas, eu pergunto, as pessoas estão engajadas e têm essas questões das metas no presencial? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acha... o teletrabalho, ele é uma lente de aumento, gente. Ele é uma lente de aumento para as mazelas que a gente tem no presencial, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala, o funcionário não está engajado. Primeiro, ele não deveria estar no teletrabalho, porque as pessoas que devem estar no teletrabalho têm que ser as pessoas altamente engajadas, altamente produtivas. Há uma crença, e eu vejo isso em muitos colegas, e às vezes nos workshops que eu faço, que as pessoas querem mandar para o teletrabalho. Eu não falo agora, tá, gente? Porque agora a gente está numa situação que não tem escolha. É isso aí, é o que temos. E aí eu acho que nesse engajamento do que temos hoje, a gente vai ter que realmente apenas lidar com isso de uma forma menos sofrível, que a gente sofra menos.
que a gente liberte-se mais dessas questões pelo momento que a gente está vivendo. Mas num momento que há uma escolha pelo teletrabalho, a gente tem que ir para o teletrabalho aqueles servidores que mais produzem. São seus melhores servidores. Porque há isso muito forte, eu vejo isso na gestão de pessoas, eu não vejo nem isso no teletrabalho só. As pessoas que trabalham bastante, ou que trabalham bem, que entregam resultados, que são comprometidas, que são engajadas, o que acontece com elas? Elas são punidas. Elas são punidas. Porque elas vão tirar férias, a gente, ai meu Deus, mas você vai sair de férias agora, não pode mexer com a data, não pode ser outro dia, não pode isso. A pessoa tem banco de horas, ai meu Deus, mas você não pode tirar o banco de horas em outro momento, não pode. Enfim, as pessoas que mais entregam são as que são punidas, né? E no momento do teletrabalho, que não é um prêmio, e diga-se de passagem, que não é um benefício, e você não está indo no teletrabalho porque a organização é boazinha com você, né? Porque a gente espera uma produtividade, sim, do teletrabalhador. A ideia é que vá para o teletrabalho as pessoas que mais produzem, as mais engajadas, né? Porque essa tem uma das características mais importantes do teletrabalho, que é ter autonomia. E autonomia, nesse sentido, não é autonomia de independência, de eu faço o que eu quero e dane-se meu time, dane-se meu gestor. Não. Uma autonomia no sentido de que eu sei o que eu tenho que fazer. Então, deixa comigo, sabe aquela coisa, bate no peito, essa bola é minha? É essa pessoa que tem que estar no teletrabalho. Né? Lembre-se que nós temos 4 pilares que a gente tem que dar resultados, inclusive o pilar da organização, da produtividade. Ora, se a pessoa não é engajada no presencial, se ela não gera produtividade, se ela tem algumas dificuldades em relação ao trabalho, você acha que com o teletrabalho isso vai aumentar ou vai diminuir? Na minha visão, vai aumentar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E o momento agora, as pessoas que estão no teletrabalho são aquelas pessoas, tanto que, pô, que legal, teletrabalho é uma coisa que eu queria viver, nossa, que saco, eu não estou me adaptando, eu tenho muitos gatilhos de distração, enfim. E aí é o momento do gestor também começar a verificar e ele dá um suporte, né? Eu acho que o gestor, nessa hora, ele é um líder servidor. Ele vai ter que dar um suporte para essas pessoas, inclusive tendo diálogos, marcando reuniões one-on-one, né, que a gente fala que é 1 a 1, para entender o que está acontecendo com esse servidor, quais são as dificuldades dele, para poder ele, gestor, ajudar nessa travessia, né, gente? A gente tem que suavizar essa travessia que a gente está vivendo, porque é uma travessia que está com muitas tormentas. Então, a gente tem que fazer esse caminho mais suave. Perfeito, Ana. Não sei se você está vendo as perguntas. Oi? Tem uma pergunta que o Leonel Oliveira fez para você. Pessoal, a gente está com as perguntas aqui no Google Drive. Por isso que vocês não estão vendo. Se quiserem, a gente copia, né, Natália? Pode copiar para o chat, né? Se as pessoas quiserem enxergar as perguntas. Eu não estou vendo nada. Ah, é? Então eu vou ler para você, tá? Eu leio aqui para você. O Leonel Oliveira perguntou: como a doutora Ana Cláudia Mendonça trata a exigência de maior produtividade no teletrabalho? O quanto ela pode ser questionável pelo maior rigor de controle? Quanto à exigência, né? Ela aqui no sentido da exigência pode ser questionável. Como a doutora Ana Cláudia trata a exigência de maior produtividade no teletrabalho? Essa é a primeira pergunta. Depois eu faço a outra. Como é que você... Olha só, tem 2 questões aí muito importantes. A produtividade naturalmente, isso já tem várias pesquisas, a produtividade naturalmente aumenta no teletrabalho. Então, quando a gente vê alguns órgãos, e aí eu vejo, por exemplo, vou começar aqui, eu estou falando do judiciário, que é a área que eu mais milito, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do judiciário. Quando a gente vê as normas do judiciário em relação ao teletrabalho, o que a gente vê?
a gente vê as normas colocando uma produtividade a mais para aquele teletrabalhador, né? O que acontece? A gente tem uma cultura, e aí é um paradigma, por isso que o teletrabalho é um processo de aprendizagem, porque estamos aprendendo, né? A gente está aprendendo como gestor, a gente está aprendendo como time, como pessoa. Então, o servidor, né? O que acontece? Há uma cultura de ausência de resultados. A gente não trabalha numa gestão por resultados, né? Eu posso dizer que eu vou fazer isso, mas generalizando, a gente não tem esse trabalho por resultados. Dificuldade. Quando o gestor vai negociar com o servidor que vai para a teletrabalho das metas, primeiro, eu acho que essa negociação ela deve ser junto com o time, sabe? Porque a gente tem que sempre estar envolvendo o time para a gente não começar a criar silos dentro da própria equipe, como eu falei no início. A gente acaba não incluindo e acaba isolando as pessoas e acaba tendo o gestor sobrecarregado. Aí, qual é a dificuldade? A gente não tem as metas para quem trabalha no presencial. Não temos. Então, eu falo de mim mesma. Então, assim, as pessoas trabalham de meio-dia às 19. Vamos pegar aqui um horário, meio-dia às 19. O que a pessoa entregou naquele dia? O que você negociou com ela? Não existe isso de uma forma generalizada, tá, gente, que eu estou falando. Claro que algumas pessoas podem ter isso, mas eu estou falando de uma forma geral. E quando a gente a gente muda a métrica, né? Quando a gente vai para o teletrabalho, a gente sai da hora do ponto, porque as pessoas podem ter ficado de meio-dia às 19, mas foi na biblioteca, ficou 1 hora no lanche, ficou outra hora não sei aonde, depois de uma reunião, pronto, acabou o dia. E a gente não tem essas métricas e a gente acaba que, para o teletrabalho, a gente tem dificuldade de ter essas métricas mais bem trabalhadas. Então, é muito importante que, quando a gente coloque a meta para a equipe, os resultados entregues, a gente coloque também para quem fica no presencial. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o teletrabalho, gente, ele é uma mudança de cultura e que ainda não está totalmente enraizado no nosso modelo mental. Então, as pessoas ainda têm uma certa resistência, um olhar meio assim para quem está no teletrabalho. Então, eu percebo que muitas vezes as pessoas acham, o cara está de boa, né? Está em casa. O tá em casa, falado até com uma forma mais... Cortou, né? Se alguém está ouvindo? Caiu? Não, eu acho que cortou um pouquinho, acho que deve ter caído. Caiu, né? Bem, eu vou aproveitar aqui o lapso com a doutora Ana Cláudia. Eu vou comentar rapidamente aqui. No laboratório, assim, a gente trabalha muito por projeto e com ciclos ágeis, né? Com sprints. Então, desde o início do projeto, uma coisa que a gente faz em conjunto é definir as entregas daquele projeto, com datas bem discutidas com toda a equipe, todo mundo colabora. Então, a gente é como se fosse um contrato de partida, né, onde a gente determina que aquele é o contrato de todo mundo, né, onde todo mundo opinou. Então, isso facilita, e como a doutora Ana falou, é muito importante, né, esse compromisso inicial, né, do grupo. E aí, quando isso entra, o grupo compra, né, aquelas entregas, tudo se facilita. Você não precisa mais ficar cobrando ponto a ponto, você não fez uma negociação ou você não discutiu apenas com o gestor, mas todo mundo está envolvido naquele compromisso, porque todo mundo teve um momento de discutir aqueles prazos e aquelas entregas. Obviamente, existem entregas que podem ser negociadas por uma questão, né, de atraso de alguma coisa, de obstáculo, de um risco que surgiu, né? Mas a gente também tenta mitigar isso, tentando entender quais são os riscos que a gente vai enfrentar pela frente. Então, como uma jornada. Então, isso ajuda bastante, né? A gente, no laboratório,
na minha coordenação, eu sinto muita facilidade, porque como isso está explícito e está transparente para todo mundo, existe um engajamento real para que todo mundo cumpra. Eu acho que essa é uma vivência que eu tenho, que eu acho que pode ser aplicada. Tem certos setores, obviamente, que é difícil você trabalhar por projeto, né? Já fui diretor de TI da Universidade Federal do Ceará, e lá a gente tinha as tarefas dia a dia, né? Tinha algumas entregas de sistema, mas tinha a operação, né, dos sistemas que a gente tinha que fazer, e aquilo era rotineiro. Mas mesmo dentro do rotineiro, você pode encontrar medidas, métricas, para você fazer com que aquele trabalho ele seja conduzido e as pessoas tenham um engajamento ideal para aquilo. A doutora Ana voltou aí. Espera, né? Pelo menos ela apareceu. Ana? Ana? Bem, enquanto ela entra, eu tenho uma pergunta aqui que era mais geral, que foi o Wesley Soares, perguntou: prezadas, algumas instituições federais não permitem o teletrabalho para os gestores do órgão. Já o TCU recentemente estendeu o teletrabalho para diversas áreas, inclusive os gestores. Qual a opinião de vocês? Sou totalmente a favor disso, né? Sou totalmente a favor do teletrabalho, né? De como a doutora Ana comentou, da gente exercitar, né? Ou seja, motivar essa cultura do teletrabalho, né? E experimentá-la, né? E algo que é muito importante, eu acho, assim, nessa experimentação, a gente saber que ocorrerão falhas, a gente aceitar essas falhas e rapidamente mudar, né? Não deixar que essas falhas se propaguem e criem problemas. Então, a minha opinião aqui, eu sou totalmente a favor do teletrabalho de gestores, né? Que o Wesley perguntou aqui exatamente para gestores. Eu acho que isso é bom. Eu exerço muito, né? Eu como gestor do laboratório, eu faço muito teletrabalho também. Então, eu experimento do outro lado também, é importante para eu entender, né, como, né, o meu colaborador na ponta se sente também. Então, isso também ajuda a criar uma cultura, ajuda a gente a ajustar. A Ana conseguiu voltar, João? Ela está tentando. Acho que sim. Entrou? Oi, Ana. Oi, Ana. Eu usei aqui teu lapso de tempo aqui, eu já comentei algumas. Ih, acho que ela caiu. Ela está entrando e saindo, né? Acho que é um problema de internet mesmo. Mas a gente está em contato com ela aqui para ver o que a gente consegue fazer. Professor, eu acho que essa próxima pergunta de quais os melhores programas para teletrabalho, o senhor é a pessoa perfeita para responder também nesse meio tempo, né? Perfeito. Ótimo. Do Flávio, né? Boa pergunta, Flávio. Na verdade é o seguinte, eu costumo, eu faço um desenho aqui, um mini plano de comunicação. Como é que eu faço? Assim, a escolha da ferramenta ela tem que ter um objetivo. Então, por exemplo, você quer enviar uma informação, uma comunicação para alguém que fique registrada. Por exemplo, eu estou aqui trabalhando com o Ministério da Justiça, eu preciso registrar aquela informação. O que eu faço? Eu utilizo o Gmail, né? O e-mail para enviar essa informação, que ela fica registrada. E não preciso da resposta imediata, né? Eu posso deixar aquilo registrado. O e-mail, para mim, é uma ferramenta que eu tento mais registrar alguns fatos, né? E não uso como ferramenta de comunicação instantânea, né? Agora, se eu preciso de uma comunicação instantânea, aí vai depender do grupo, né? Se for um grupo vamos dizer, com perfis diferentes, que não é só da minha equipe, eu uso o WhatsApp, né? Porque as pessoas estão mais acostumadas com o WhatsApp, então é mais fácil usar essa ferramenta, porque aí tem a ver com a popularidade da ferramenta, né? Se for com o meu grupo de técnicos e pessoas que trabalham já dentro do laboratório, a gente adotou o Slack, porque o Slack é uma ferramenta boa e que se integra bem com as ferramentas de acompanhamento de projetos, como o Gira. Então, né, você pode ter os tickets, né, que você criou, você pode ligar com esses tickets, enfim, tem uma série de ferramentas ideais para esse tipo de trabalho, que é acompanhamento do projeto, discussão técnica. Então, vai tudo para lá. Então, e tem o Telegram também, né? Mas o Telegram, ele é uma boa ferramenta, ele só tem uma questão que nem todo mundo usa, então nem todo mundo se sente à vontade, às vezes, para instalar. A gente usa para o laboratório, para a comunicação interna no laboratório, o Telegram. Então, essas são
algumas ferramentas que a gente usa. Para a gestão dos projetos, a gente usa uma ferramenta chamada Gira, que é uma ferramenta, o problema dela é que ela é paga, né? Se você for usar ela free, você tem um número muito limitado de pessoas que podem participar. Para a gestão de um projeto, ela é muito boa. Ela se integra com várias outras ferramentas, você consegue ter uma visão do seu projeto. Com os meus alunos, né, eu uso o Asana, também é uma ferramenta interessante para gestão de tarefas, né? Então, ela vamos dizer assim, ela é bem fácil de ser usada, ela é aberta, no caso, para academia, ela tem uma licença educacional. Enfim, são essas as principais ferramentas que eu uso para me comunicar no dia a dia. Ana, você voltou? Se eu lembrar de mais alguma ferramenta aqui, eu comento. Eu acho que o seu microfone está desligado, Ana. Alguém ouve a Ana? Eu também não ouço a Ana, professor. Eu vou tentar fazer contato com ela por aqui, pelo WhatsApp, para ver se a gente consegue entrar em contato com ela. E, a princípio, acho que ela está pelo celular, mas ela está falando mesmo e a gente não está conseguindo ouvir. Um instantinho, pessoal. Em termos de ferramenta, e complementando a minha resposta, uma coisa que eu sinto falta hoje, talvez vocês sintam também. Como a gente tem muitas ferramentas de comunicação, hoje eu estou sentindo um problema de gestão dessas ferramentas, da integração dessas ferramentas, né? Porque você tem que olhar no WhatsApp, olhar os grupos, hora eu tenho que olhar no Slack, hora eu tenho que olhar no Telegram, hora eu tenho que olhar os meus e-mails, né? O Gira. Então, até hoje a gente estava discutindo no grupo e um dos nossos colaboradores apresentou uma ferramenta chamada Matrix, que ela tenta fazer isso. Ela bota tipo um painel com todos os seus canais de comunicação e tenta organizar isso. Eu estou testando ela, mas é uma coisa que eu estou sentindo falta hoje. Como integrar tudo isso num lugar só? Eu posso fazer uma gestão dessa comunicação de maneira mais eficiente. Aí, como eu comentei no início, quando comecei a trabalhar de forma muito intensa no teletrabalho, eu também criei um plano de comunicação, né? Ou seja, como é que eu me comunico com a equipe, né? As reuniões semanais do board, reuniões do pessoal da pesquisa, reuniões dos projetos, dos marcos dos projetos. Então, eu tento fazer isso semanalmente, né, para, primeiro, não sobrecarregar as pessoas com comunicação desnecessária e manter as pessoas informadas, né, de forma razoável, né, que elas não fiquem sem informação nem com muita informação. Então, é um exercício que eu tenho feito, um mini plano, onde eu escolho os canais, eu digo que tipo de mensagem, a periodicidade para quem vai. Então, eu tenho tentado seguir isso, é uma coisa que eu estou exercitando, né, porque a gestão da comunicação ela se torna muito importante. Tem uma última pergunta aqui para a professora Ana Cláudia, do Leonel Oliveira, perguntou: professora Ana Cláudia Mendonça, já viu casos de diminuição de despesa com infraestrutura, aluguéis de sala, computadores, mobileiros, por causa de teletrabalho? Fiquei imaginando servidores públicos em espaços de coworking. Olha, Leonel, eu não vi isso ainda, não. Já vi até pessoas fazendo teletrabalho, mas eu não vi essa diminuição da despesa ainda com infraestrutura, como está acontecendo com algumas empresas. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Isso vai terminar acontecendo, inclusive pelo fato agora, né? Assim, a gente vai começar a repensar realmente o uso dos espaços e esses custos, né? Inclusive com a gente mesmo, né? O teletrabalho gera economias para pessoas de transporte, de tempo, né? Então, acho que cada um de nós também vai repensar isso. A professora Ana está aí, Ana? Ela está lá, mas eu acho que eu não Ela ouço. está, mas a gente não está conseguindo ouvir ela e ela também não ouve a gente. Ela falou aqui. Se ela sabe a linguagem dos sinais, Libra. Se ela conhece Libra, a gente tenta. Bem, e falar em Libra, né, assim, tem a questão também de acessibilidade, né? Eu acho que o teletrabalho também pode ajudar pessoas com limitação de acessibilidade, né? Acho que isso pode ser útil também, né? Porque, por exemplo, na universidade, muitas vezes eu tenho alunos com
problema de acessibilidade e eles às vezes não podem nem acessar uma sala de aula, um auditório, né, por conta de rampas, de elevadores, etc. Então, talvez isso também ajude a resolver essa questão também. Bem, Natália, como é que a gente faz? A gente aguarda, doutora Ana? Já está aqui quase o nosso horário. Então, estamos com a Ana aí, que não está conseguindo ouvir a gente, mas com certeza eu acho que ela tem muito a contribuir. Uma coisa que a gente pode pensar em passar essas perguntas para ela e pedir para, por exemplo, ela mandar contribuições, um vídeo, respondendo as perguntas que ela não conseguiu agora nessa ferramenta de teletrabalho responder. Então, a gente pode tentar Tô até pedindo para ela tentar entrar pelo computador, mas eu também não sei como que faz, assim, em relação ao tempo que a gente já... Eu acho, Natália, uma boa ideia, né, a gente coletar essas perguntas e ela pode gravar um vídeo e enviar, né? Isso. Aqui tem até uma pergunta engraçada, não colocou o nome da pessoa, mas, doutora Ana, ele trabalha com filhos pequenos, como sobreviver? Essa é uma pergunta difícil, hein? Principalmente para as mulheres, né? Difícil. E muita gente está passando por isso. A Jéssica é coordenadora do Laboratório Íris. Ela fez essa pergunta, doutora Ana. Teletrabalho com filhos pequenos, como sobreviver? Essa, só a sua especialidade para responder, doutora Ana. Mas é difícil mesmo, é complicado. E de tem perguntas... tem uma última pergunta do José Florencio, aí eu fecho com essa, tá? Ele trabalha no Ministério da Justiça, ele é da minha equipe lá no Ministério da Justiça, o Florencio. Acho que é o mesmo Florencio, acredito. Quando a crise do corona passar, o quanto das mudanças irão ficar? Podemos ter uma mudança cultural? Florencio, eu acredito que sim, eu acho que vai ter um impacto cultural. A gente vai repensar muitas coisas. Eu, particularmente, já estou repensando aqui até a minha maneira de trabalhar, a minha mobilidade. Eu acho que, principalmente, a questão da mobilidade, né? Algumas pessoas vão estar afetadas até emocionalmente. Eu tive coronavírus e eu tomei uma atitude, foi um dos primeiros casos do Ceará. Eu tomei a atitude de divulgar, sair até no jornal, sair na televisão, assim, até por uma questão de responsabilidade social, né? Porque eu tinha dado aula para os meus alunos, tinha dado palestra, tinha feito N interações. Então, seria uma irresponsabilidade não avisar, né? Então, uma maneira que eu usei foram as mídias e os meios de comunicação. Mas isso gerou no meu condomínio um estresse assim, enorme, né? Ninguém quis me matar, felizmente, mas são mais ou menos 400 pessoas aqui no meu condomínio e as pessoas ficaram extremamente preocupadas, né, com a minha presença, com aonde eu tinha estado, o que eu toquei, se eu apertei no botão A, B ou C do elevador. Supernatural, né? A gente tem que entender que nesses momentos as pessoas se fragilizam mesmo, né? Muito, né? Principalmente quem tem uma pessoa no grupo de risco na família, é supernatural. Eu não fiquei chateado com isso, achei supernatural e me expus em função, né, de mostrar isso. Então, eu acho que esse impacto que a gente está tendo na sociedade vai influenciar muitos hábitos depois depois do corona, né? A gente não sabe exatamente quando. Mas realmente eu repenso, eu viajo muito, né, por conta do trabalho, eu repenso em replanejar essas viagens até como forma não só, né, de evitar pegar coisas, né, mas também de evitar transmitir, né? Eu acho que ocorrerá uma mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que isso vai ter uma mudança cultural. E pelas empresas, né? Muitas empresas perceberão que o teletrabalho não é uma coisa tão ruim, né, e que pode ser aplicada, pode gerar economia, pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a gente vai ter esse aspecto. A Ana não conseguiu, né? A Ana tentou heroicamente entrar, mas não conseguiu. Ela está falando aqui que ela pode conversar com a gente posteriormente. Acho que ela ainda está tentando pelo computador aqui,
A gente tem mais uma pergunta, eu não sei se teve uma hora que eu também caí, mas se a gente já viu essa aqui do Wesley sobre o estado do Ceará especificamente, sobre o SEI, já falamos ou ainda não? Não falamos não, né? Só um instantinho. Pessoal, foi nos falado aqui que algumas pessoas estão com dificuldade para achar o local para fazer perguntas. Vocês podem ver na tela principal de vocês, na tela em que o professor Macedo está aparecendo, um balãozinho de bate-papo. É a terceira bolinha, uma bolinha azul, é a terceira bolinha da direita para a esquerda. Se vocês clicarem aí, vocês vão ter acesso ao bate-papo e vocês podem fazer perguntas pelo bate-papo. Outra opção se vocês clicarem nas reticências, nos 3 pontinhos, e clicarem em mais opções, vai ter uma janela chamada Perguntas e Respostas, onde vocês também podem fazer perguntas. Então, é só para clarificar isso, para a gente ter mais perguntas e esse momento ser ainda mais produtivo. Obrigado. Ok. A pergunta técnica do Wesley Soares, pessoal, perceba a dificuldade atual do Estado do Ceará quanto à virtualização de processos. No âmbito da União, tribunais, é utilizado o SEI. O UFC também a gente usa o SEI, viu? O Estado pretende desenvolver um próprio ou solicitar a utilização do SEI? Em que etapa encontra-se a implantação do sistema de virtualização de processos? Creio que seja essencial para o retrabalho. Na verdade, o teletrabalho. É verdade, o Wesley, isso é fundamental. A Secretaria da Fazenda desenvolveu uma solução. A gente também solicitou, a CEPLAG, solicitou o uso do SEI. Mas a equipe do SEI disse que tem uma grande fila, uma fila enorme para novas adesões. Então, isso inviabilizou a gente usar o SEI aqui no Estado, por conta dessa fila de espera. Então, o Estado decidiu que vai usar uma solução que chama-se Tramita e que foi desenvolvida pela Secretaria da Fazenda. Ela vai ser customizada para os aspectos dos estados, mas ela já é utilizada dentro da Secretaria da Fazenda. Então, respondendo assim, vai ser uma solução própria e customizada para o Estado. Tá? Acho que eu respondi a tua pergunta. Aí o Ricardo perguntou uma coisa interessante. Eu tenho até uma história engraçada para contar sobre isso. O Ricardo perguntou: boa tarde, pessoal. Ricardo de Brasília. Uma pergunta: no teletrabalho tem pausa? Outra pergunta: meu chefe não respeita o meu horário de expediente. O que eu faço? Boa pergunta, Ricardo. Essa de pausa, sim, com certeza, Você pode pausar. E a história engraçada que eu tenho é que eu tinha um amigo meu que trabalhava em São Paulo na IBM e ele veio trabalhar em Fortaleza e a IBM ofereceu ele teletrabalho. E ele achou o máximo, Puxa, vou poder aqui de vez em quando ir à praia, voltar, trabalhar. E aí instalaram no computador dele um software que quando ele saía a imagem dele, a câmera dele tinha que ficar ligada, saía, o reloginho de horas de trabalho dele parava totalmente. Então ele era descontado. E era um absurdo, Porque ele, assim, nem para fazer xixi ele tinha que sair correndo e voltar. É direito do trabalhador ter essas pausas, Esse é um direito nosso de ter essas pausas. Obviamente, você não pode obrigar a pessoa a ficar, como no caso a IBM, obrigava ele a ficar lá às 8 horas ininterruptas em frente ao computador. Então, isso faz parte do teletrabalho, você também poder pausar. Eu acho que também essa questão de monitoramento o tempo todo, eu acho errado, Isso não gera produtividade, Isso fere lá a teoria da autodeterminação, que é a autonomia. Você tem que acreditar nas pessoas, que elas vão fazer, e elas têm que ter um acordo contigo de entregas, de produtividade, não de sentado na cadeira. Aí, outra pergunta. Essa questão dos seus chefes, aí já foi... outro dia eu vi várias discussões sobre esse problema. Tem que respeitar os horários de trabalho, isso está na lei, assim, não pode, A gente tem que tomar cuidado com isso também, Os gestores, mesmo você usando o WhatsApp fora do horário de trabalho, isso pode ser utilizado até contra o empregador, porque você não pode, a qualquer momento, estar enviando a mensagem a respeito de trabalho, Você está ferindo aí o horário de trabalho. Acho que eu respondi, Ricardo? Se eu não respondi, depois você coloca outra pergunta.
Olá, o professor Macedo falou de algumas ferramentas que eu uso, que usa. Eu gostaria que repetisse, não captei um deles. E usa para organizar melhor as tarefas. Olha, a gente usa para organizar o Asana, A-S-A-N-A. Ele é uma ferramenta que você pode controlar suas tarefas. Ela funciona de duas formas, ou com listas, né, to-do lists, ou como Kanban, né, que você bota aquelas fichinhas e diz, a fazer, fazendo, feito, né? E backlog. Normal, o padrão é esse, mas você pode criar essas ferramentas, né? Oi, Ana, estamos te ouvindo. Desculpa, professor. Oi, Ana. Desculpa interromper, tá? Perguntas. Não, tudo bem, era só para ver. Eu fui testar, desculpa. É bom que você está mostrando ao vivo que é teletrabalho. É sofrível, meu filho. Pensa aí, quantas horas eu trabalhei hoje? Nada, né? 1, 2, É verdade, verdade. Você quer concluir o seu pensamento? Eu respondi. Eu nem sei mais, gente, o que eu estava falando, sinceramente. Tem algumas perguntas aqui, eu acho que você poderia responder a pergunta da Jéssica Moreira. A Jéssica é coordenadora do nosso laboratório Íris. Ela perguntou assim, é uma pergunta difícil, hein? Se prepare. Ah, não, passo. Doutora Ana, teletrabalho com filhos pequenos, como sobreviver? Ah, sim. Olha, eu vou te dizer, Jéssica, eu tenho vários amigos que fazem teletrabalho com filhos pequenos e não se mataram. Não se mataram, estão lá vivos ainda. Então, é possível. É possível. É possível, né? É possível, porque eles não se mataram e nem mataram ninguém, né, também. Mas, assim, o que acontece? Eu tive já uma servidora minha que pediu para ir para o teletrabalho porque ela tinha filho pequeno. Veja. Então, para ela, como ter filho pequeno e fazer esse trajeto para o tribunal, ficar longe das crianças e tal, ela não estava conseguindo se organizar e ela tinha um filho muito pequeno e aí ela pediu para ir para o teletrabalho. Então, eu volto a dizer, gente, uma rede de apoio, ele é muito importante, porque se você vai para o teletrabalho, e isso como opção, e eu gosto de registrar isso, que não é como a gente está fazendo agora, no susto, porque agora é de enlouquecer. Eu nem tenho filho pequeno e já estou enlouquecendo. Então, quando eu estou enlouquecendo, eu penso em vocês, que tem. Aí eu falo, podia ser pior, né? E podia ser melhor também, né? E podia ser melhor também, né? Porque uma criança sempre é bem-vinda. Mas, assim, nos moldes normais, digamos, de uma escolha, por isso que eu falo da necessidade da organização familiar desse ecossistema. A gente despreza ele, porque a gente tem um glamour, às vezes, com o teletrabalho, porque a gente acha que vai ser ótimo e tal. Não é assim, né? Mas eu acho que as pessoas têm que viver a dor também de experienciar. Mas é muito importante que, no mínimo, você faça uma organização familiar. Seja com o marido, com o pai, com a mãe, com o vizinho, enfim, que você tenha uma rede de apoio para isso. Porque, claro, que se você precisa fazer um ritual, né? Você precisa escolher um lugar para onde você vai trabalhar, você precisa ter um ritual, você precisa encaixar isso nos horários da rotina dos seus filhos, né? Então, filho vai para o colégio, ou é a hora que o filho à tarde dorme, então, de repente, essa hora, né, é uma hora que dá para você trabalhar. Então, é muito importante você conhecer um pouco da rotina familiar para você colocar a sua atividade dentro do teletrabalho. Lembrando que, e aí é uma dica, né, de vivência um pouco, de que, assim, se você faz o teletrabalho picadinho, gente, a sensação que dá é de exaustão no final do dia, porque você não se desvinculou do seu trabalho em nenhum momento. Então, é muito importante pegar, seja a Asana, seja Trello, seja To-Do-List, enfim, de você listar, né? O que você vai fazer naquele dia? De você ter uma agenda, começar seu dia se energizando, olhando para a sua saúde, olhando para o seu corpo, meditando, enfim, da forma que você se conectar melhor, né? E se colocar em prontidão para uma ação de trabalho.
né? E aí é muito importante você ter listado o que você vai fazer naquele dia, né? Para que você consiga coordenar e você tente trabalhar por blocos de atividade, por blocos, como se fossem pequenas sprints, né? Pequenos blocos de trabalho, com início, meio e fim. Porque qual é a sensação? E aí, quando a gente tem criança, sabe, Jéssica, que a gente faz assim, começa a trabalhar um pouquinho. Meu Deus, agora eu tenho que levar a criança no colégio. Aí para. Aí volta. Meu Deus, agora eu tenho que ir no mercado. Aí para. Aí volta. Aí tem que levar o filho não sei aonde, porque também a gente é mãe turista, né? E depois tem que levar não sei aonde. Enfim, você não resolveu a questão do seu trabalho, você continua com ele na sua mente o tempo todo como uma preocupação, e isso vai te dando uma angústia. E no final do dia você fala assim, meu Deus, agora eu vou ter que produzir, porque eu não fiz nada, porque eu não sei o quê, e aí você entra a noite adentro. Então, é muito importante você tentar fazer blocos. Então, assim, por exemplo, eu vou fazer um processo, eu tenho um SEI, né? Então, eu vou fazer um processo, eu vou colocar, vou sentar agora e vou fazer pelo menos 3 processos. E vou fazer esses 3 processos. E não abrir o processo, deixar pela metade, vou ali, porque senão você a tua produtividade vai te massacrando, ela não vai acontecendo e você vai ficando cheio de culpa e de angústia e ansiedade. E isso não é legal. É legal, ótimas dicas, Ana. Eu dou uma dica assim, eu faço muito assim, quando eu fiz o meu plano de teletrabalho, mas isso há mais tempo, né, assim, eu já estava trabalhando, eu defini assim, para mim, qual horário, tentar alocar atividade ao meu estado físico. Então, por exemplo, eu sou muito mais alerta de manhã. Então, eu boto só atividades onde aquelas atividades existem um foco grande. E à noite eu já sou mais à tarde já estou mais cansado. Então eu boto atividades que sejam, né, que não me exijam um nível de concentração e energia mental muito grande. Eu tento também separar assim, mas exatamente como você fez. Eu começo o dia listando e aí eu botei algumas regrinhas. Assim, todo dia eu tenho que fazer 3 entregas para mim, 3 entregas importantes. Então eu escolho 3 coisas que eu tenho que entregar, como você comentou, né? Eu preciso fazer 5 processos, não sei, preciso fazer isso. No máximo 3, porque é o que eu aguento. Se eu colocar demais, antigamente eu colocava demais, e eu me estressava, porque eu nunca conseguia atingir. Sim. Então eu sei que 3 eu consigo, porque 3 você faz um esforço para conseguir. Né? E você vai se testando, né, Macedo? Você vai se testando, né? Porque, assim, por exemplo, quando eu tenho uma atividade muito grande, nem sempre meus processos são quantificáveis. Veja, eu sou gestão de pessoas, né? Então, nem sempre. Às vezes eu passo assim, vou ter que conversar com o servidor, vou ter que conversar com o gestor, né? Então, isso é... Mas quando dá para eu quantificar, quando às vezes eu tenho que estudar uma norma, nós vamos fazer agora a política de gestão de pessoas. Então, vou ter que estudar, vou ter que fazer uma revisão. Se é uma coisa muito grande, porque eu não vou fazer a política num dia, é óbvio, porque eu tenho o quê? Aí eu separo em pedaços, né? Então, eu separo em pedaços. Então, hoje, eu tenho que fazer a política para entregar no final da semana, tá? Então, a minha meta, digamos, dessa semana é entregar uma política de gestão de pessoas para o tribunal. E é uma coisa que não é quantificável como um processo, para mostrar que é possível a gente fazer isso também com outros tipos de trabalho. E aí, o que acontece? Se eu tenho que entregar uma política, eu vou colocar, segunda-feira eu vou ficar por conta da pesquisa. Eu vou fazer benchmark, eu vou pesquisar, eu vou olhar em sites, vou olhar em órgãos, vou conversar com amigos, vou trocar ideias. Então, o que é importante, gente? É você dividir, quando a tarefa é grande, quando o objetivo é grande, quando a meta é grande, divida em pequenas metas para te dar uma sensação de realização. Porque senão você chega no final do dia e você não entregou a política, e você fala, meu Deus, eu sou um incompetente, e a gente é o maior carrasco de nós mesmos, né? Eu sou um incompetente, eu não dou para isso, eu não dou para aquilo. Então, tenha compaixão, eu sempre falo isso. Então, olhe para você e fala assim, gente, vou fazer e vou dividir. E você fala assim, poxa, hoje eu fiz pesquisas. Olhei o TCU, olhei os tribunais, olhei empresas privadas, conversei com o Macedo, conversei com a Iris, conversei com o pessoal de inovação, me deram sugestão.
já tenho esse apanhado. E aí você vai sentindo uma sensação de work in progress, sabe? De que você vai sentindo progressão e progredindo no seu trabalho para fazer a entrega da meta sexta-feira. Então, isso é muito importante, sim, Macedo. Eu faço uma coisa também, assim, eu me dou prêmios. Por exemplo, sim. Se eu completei as 3 tarefas, eu posso ter um direito a uma tacinha de vinho à noite. Opa! Essa é boa. Se eu não terminei, não tem direito. Então, eu vou me condicionando. Vai colocando alguns prêmios. Também. Um chocolatezinho, né? Terminou a tarefa, ganha chocolate. Vai que nem vai sendo... É importante, sim, é importante. E pegando uma coisa da pausa que você falou, né, Macedo? Tem uma técnica, gente, porque assim, é muito importante, eu acho, vocês entenderem, e eu estou fazendo muito isso comigo nesse momento, que eu vi uma pergunta aí, que eu sou gestora, né? Então, o gestor não sai no teletrabalho dentro da regra do meu órgão. E tem uma questão que eu vi aí do TCU. Sim, o TCU, ele criou uma secretaria, o TCU tem a mesma regra também, que os gestores não poderiam sair e tal. Como o TCU desativou algumas unidades nos estados, né, ele criou uma secretaria digital, né, totalmente digital, tal qual estamos aqui hoje. Hoje somos totalmente digital, gestor e servidor, né? Então, o TCU criou uma secretaria totalmente digital, inclusive com gestores digitais. Eu acho isso ótimo, eu acho isso fantástico, porque, gente, é como eu falei, teletrabalho é um processo ainda de experiência e aprendizado. Então, quanto mais experiências forem dando certo, e por isso que eu faço um apelo a todos nós que somos servidores públicos, para a gente encarar isso, quem está no teletrabalho, encarar isso de uma forma verdadeira, de uma forma, levar isso de uma forma muito séria, para que essa experiência dê certo e ela vingue mesmo, né? Porque muitas das coisas que a gente perde, às vezes, no serviço público, dentro dos nossos órgãos, é porque a gente não faz bem feito, porque a gente faz com desídia, tem uma licença capacitação, aí o cara tira para fazer em EAD, mas aí ele não faz nada, e aí os gestores ficam cismados. Então, a gente acaba matando os nossos instrumentos de conquistas, porque a gente, às vezes, pega, né, não faz bem feito o que a gente tem que fazer. Então, eu acho muito legal o TCU estar fazendo essa experiência, depois eu quero ver como é que é essa experiência, quais são os frutos dela, porque no início, essa coisa de que o gestor não sai para o teletrabalho, veja, a gente tem vários dogmas, né? A gente tem várias crenças, e essas crenças e esses dogmas são resultados nós nos formamos assim, nós vemos um modelo weberiano, nós vemos nos modelos burocratas, nos modelos hierárquicos, né? Então, agora nós estamos tendo a oportunidade de rever isso, de desconstruir um pouco, né? E a pergunta é quem seremos depois de tudo isso, né? Então, é muito importante que essas novas experiências aconteçam para a gente fazer isso. Mas a questão da pausa, eu me distraio muito, né, gente? Eu sou uma pessoa do hiperlink, Se você abre meu computador, ele tem 500 mil abas abertas, porque eu sou essa pessoa do hiperlink. E isso é uma coisa, e aí eu sei que eu sou assim, eu sei, então eu tenho esse autoconhecimento de mim, né? Então, quando eu estou aqui com vocês, vou fazer uma reunião com minha equipe, eu aviso, gente, ó, estou em reunião, eu aviso a meu chefe, a todo mundo, estou em reunião de X a X, e vou tirar o som do meu celular, né? Para viver a presença, para estar realmente presente. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, porque o mundo da tecnologia nos tirou disso, né? Então, a gente precisa voltar a aprender, principalmente nesse momento de Covid-19, né? Escolha uma rede oficial que você vai olhar uma vez por dia. Não veja 1000, porque isso vai te dando uma depressão daqui a pouco, né? Então, essas pausas, elas são importantes. Por que são importantes? Para você fazer um exercício laboral, sabe? Para você tomar um café, para você esticar, para você bater um papo, você ligar para um amigo.
E tem uma técnica, não sei se vocês conhecem, é uma técnica que me ajuda, porque eu sou essa pessoa do hiperlink, né? É a técnica do Pomodoro, né? Tem até um livro sobre isso, que é do Francesco, que é um italiano, e o que ela fala, né? Que você pega e divide as suas atividades em 4 blocos de 25 minutos. 4 blocos de 25 minutos, para você ter um intervalo entre cada 25 minutos de 5 minutos para você se premiar, meio aí como na linha do Macedo, né? Então, não é tomando um vinho a cada 25 minutos. Não é tomando vinho, né? Mas pode ser um café, né? Então, pode ser um cafezinho. Então, o que acontece? Então, às vezes, quando eu tenho que fazer um trabalho meio concentrado, vou pegar essa coisa da política de gestão de pessoas, e falo disso porque eu estou com esse trabalho também. Então, eu coloco aqui no meu celular 25 minutos. Então, 25 minutos, eu vou me concentrar nisso aqui que a gente está fazendo, do que eu estou fazendo. Aí eu penso, nossa, mas eu tinha que cancelar aquela questão da minha passagem. Volta, Ana, volta, porque daqui a 10 minutos você pode fazer isso. Então, é mesmo porque enganar o cérebro, porque o cérebro não sabe o que é realidade e o que é vida fantasiosa, né? Então, é você forçar o cérebro para um momento de atenção plena, de presença com aquilo que você está conectando. E, gente, quando você consegue isso, uau! Você entra num flow, você entra num engajamento com aquela atividade sua, que quando você produz, assim, horrores, sabe? Então, é uma técnica que é legal, assim, para mim funciona um pouco, e aí eu deixo aí para o pessoal, pessoal do hiperlink, né? Ana, assim, uma dica aí eu também sou um desses fissurados em hiperlinks, né? Minha aba aqui do Chrome é um negócio de louco. Tamo junto. Eu descobri uma ferramenta que chama-se OneTab. Já ouviu falar? Uhum. Não, nunca vi. Não. É um plugin que você bota no seu browser, que assim, depois que está tudo aberto, você aperta aquele botãozinho e ele joga numa aba só do OneTab todo o seu histórico. Entendeu? Do que você pesquisou. Okay. Então, acaba com aquela ansiedade, né, que eu e você temos de chegar lá e fechar uma aba, né? Ah, eu fico louca. Fechar uma aba para mim era a morte, né? Você não podia fechar aquela aba. Eu vou salvando tudo aqui. É isso. Mas eu vou te mandar a dica. Favorito. Vou mandar a dica, OneTab. OneTab é maravilhoso. Você aperta, ele vai gravar para você. Se você quiser lá, você abre e tá tudo de novo. É só um clique. Opa, já anotei. Anotadíssimo. É isso. Então, tira essa ansiedade você tá vendo aquelas abas. Porque o browser, né, o Chrome, por exemplo, consome a tua memória. Daqui a pouco você não trabalha. O computador Exatamente. Então, isso tirou essa ansiedade das múltiplas tabs. É isso. Mas eu acho, a técnica Pomodoro eu também faço. Só que eu faço não com 25, eu faço com 45 minutos. Porque eu me adaptei aos 45 minutos. Mas é o meu caso. Né? Ótimo. E 45 e eu faço 10 de intervalo. Uhum. Mas aí, assim, eu acho uma boa ideia, a gente vai treinando, né? O hábito a gente vai criando pouco a pouco, né? Porque, gente, uma coisa certa, né? Hábito, ele é criado com uma disciplina, né? Hábito, ele se forma em você fazer aquilo de uma forma constante. O hábito se dá na constância. Então, não adianta você... eu quero meditar, é lindo meditar, não sei o quê, tá todo mundo meditando, preciso meditar. Não adianta isso, sabe? Porque não vem na osmose, né? Então, assim, a meditação é uma coisa legal? Então, você vai ter que fazer isso todos os dias para gerar um hábito, né? Não dá para você comprou um livro, leu, fez aquela vez e tchau, sumiu. Baixou 10 mil aplicativos de meditação e não faz. Então, o hábito é isso, né, Macedo? A gente precisa construir ele com constância, né, para que ele vire realmente um hábito, né? Ele só vira hábito assim. E começa aos poucos, né? Assim, o radicalismo que é difícil, né? Assim, você vai meditar, você vai fazer 10 minutos ou 5 minutos, né? E depois vai aumentando, você vai criando aquele hábito que você consegue aumentar, né? Então, é exatamente isso. A disciplina é muito importante, né? Para você trabalhar,
Porque se você é o que pode se disciplinar, não vai ter ninguém te dizendo o que fazer, né? Então, isso é extremamente importante no teletrabalho, é verdade. E existem várias técnicas, né? Assim, Sim, claro. A gente pode pegar, eu vou pegar aqui um link com o laboratório, alguns links dessas técnicas, e a gente pode postar para o pessoal que estava participando aqui. Vamos postar o e-book que eu fiz lá, o SOS, teletrabalho. Isso, legal. Muito bom aquele, muito bom, parabéns. Aí eu fiz um e-book aí, gente, então depois o pessoal disponibiliza para vocês, porque é um e-book rapidinho que eu tinha feito, muito para os colegas que ainda não tinham entrado no teletrabalho, para ajudar a fazer um pouco essa travessia, né? E serve também de orientações para vocês se prestarem atenção nisso, né? Nesse processo para o futuro. Bem, eu acho que a gente já está terminando, né, Ana? Ok. Aqui, né, o pessoal, não sei, a Natália, você que está organizando. Pessoal, ótimo. Por mim, a gente continuaria, nossa, tá muito incrível aqui, vários insights, super divertido e ao mesmo tempo muita dica boa, assim, mas como a gente está com o tempo avançado, tem umas outras perguntas que eu posso passar para vocês depois, mais algumas reflexões, mas todos que estão assistindo, a gente está anotando os insights, juntando esses materiais e a gente vai mandar um combo bem legal para vocês. Então, eu queria passar aí um pouco a palavra para o João, porque a gente tem um recado do Iris Laboratório a respeito disso. Primeiro, eu vou deixar ele começar a falar e aí eu faço um compartilhamento de tela aqui. Perfeito, pessoal. A gente está muito honrado de ter aqui o professor Macedo e a Ana compartilhando as experiências e conhecimentos deles com a gente. Para tentar também ajudar o servidor do Estado, do Ceará, bem como de qualquer Estado, a traçar esse caminho do teletrabalho, a gente também produziu um guia para ajudar nessa transição para o teletrabalho. A gente vai disponibilizar junto com o link de avaliação desse webinar para vocês. Então, lá vai estar o link da avaliação, bem como o link do nosso guia para o teletrabalho, bem como também, aí acho que a Nath pode retomar a palavra, um link para o nosso primeiro artigo do Iris, que é um artigo sobre teletrabalho. E aí a gente vai mandar para vocês por e-mail também um combo bem legal de materiais, incluindo o e-book da Ana e alguns outros materiais que nos chamaram a atenção. Valeu, pessoal. Nath. Muito bom, isso aí. Então, fiquem tranquilos que vocês vão receber tudo isso que a gente falou, o guia do Iris, nosso artigo que saiu semana passada, inclusive com insights de um webinar muito relevante no qual a gente conheceu a Ana, foi um momento marcante na vida do laboratório. E aí esse casamento perfeito entre o nosso tão inspirador, assim, toda vez que a gente tem contato, realmente de ouvir o nosso professor Macedo, que é o cientista-chefe de dados no estado, é sempre também muito de ampliar repertório. Então, aqui acho que foi um boom na mente de todo mundo que está ouvindo. Eu queria agradecer muito, muito, muito pelo... então, a Ana hoje de manhã teve outro webinar sobre o teletrabalho e está com a gente hoje, topou mesmo assim, sabe? É uma coisa admirável mesmo, porque deve estar sendo uma maratona de webinars, né? Sim, sim. Mas ficamos muito contentes. O professor Macedo também, imensamente obrigada e obrigado. A gente, então, vai continuar realizando webinars. Para todos que participaram, nos perdoem os problemas técnicos. Eu acho que a gente, de certa forma, vai ter que se acostumar um pouco, mas a gente, inclusive, fez esse link de avaliação para ouvir de vocês, para pensar melhorias, para saber como foi, porque para a gente isso é muito importante, saber da experiência de vocês. Infelizmente, esse formato não é um formato que dá para deixar o microfone aberto para todos, mas a gente quer testar novos formatos, aprender com novas experiências, e é por isso que eu vou compartilhar aqui, para vocês terem acesso ao nosso link de avaliação. A gente também vai mandar por e-mail. E aí, como o João falou, no final da avaliação, vocês vão ter aí os presentes que o Iris preparou com muito carinho, muito afinco, com muita dedicação, para todos e todas da nossa rede, tá? Vocês estão vendo minha tela, certo? Esse é o...
Essas são as redes para vocês acompanharem, onde a gente vai divulgar. Então, tem o Iris, que é o Laboratório de Inovação e Dados, e tem o Insight Data Science Lab, também, que contribui demais. Trabalhamos super em parceria. E aí, o link para avaliação é esse bit.ly Teletrabalho Avaliação. A gente vai enviar para vocês também, mas é só esse recado aí dos nossos próximos passos. Esse foi só o começo. Obrigado, Natália. Eu queria agradecer o Iris, a Jéssica Moreira, que é coordenadora do Iris, a Natália e o João, que fizeram. Natália, você trabalhou demais, né? Parabéns por todas as dicas que você deu. É exausta ela, mas foi todo o suporte. E agradecer a Ana. Ana, foi um prazer te conhecer. Você é muito divertida, muita energia. E aprendi bastante com você aqui, viu? Vou aplicar as suas técnicas, eu li seu e-book também. Então, gostei bastante. Parabéns, hein? Muito legal. Macedo, eu adorei te conhecer, né? Assim, a gente teve um bate-papo, né, esse fim de semana, foi super bom. Acho que a gente teve um rapport, né? Assim, uma conexão bem legal. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum e gostei muito, assim, eu admiro bastante esse trabalho de dados, como eu já te falei, quero estar mais próxima aí de você para conhecer mais, entender mais, aprender mais com você, que você possa me orientar até num estudo sobre isso, né? Natália, meus agradecimentos não poderiam ser maiores, eu sei que você foi incansável, né? E obrigada por não desistir de mim. Nunca, imagina. Depois de tanto, sai, entra. Obrigada por não desistir de mim. Colegas, né, de serviço público, eu acho que a gente está vivendo uma nova era de repensar o nosso trabalho, da gente gerar valor para a sociedade, de como que a gente pode gerar valor, inclusive dos nossos trabalhos sendo digitais, o que a gente pode entregar de valor digital para a sociedade, né? Eu acho que a gente tem uma caminhada aí super legal, vamos aproveitar essas oportunidades, não vamos desistir disso, vamos levar esse trabalho a sério, e eu me coloco à disposição para trocar ideia, mandar material, enfim, qualquer coisa. Estou aí à disposição, obrigada por vocês. Amo o Ceará, fazer um jabá aqui do Ceará, né? Porque meus pais são cearenses, né? Minha família toda é do Ceará, então estou muito feliz de estar junto com vocês aí do estado, tá? E João, todos aí que me ajudaram aqui. Obrigado por não desistir de mim. Um beijo para vocês e acho que o trabalho de vocês é incrível. Ok. Gostaria de agradecer também todos os participantes que tiveram aí paciência de aguardar, né, de mandar as perguntas, né? Foi muito bom. Muito agradecido aí pela participação de todo mundo. Ok. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Gente, beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada.